Polícia de Segurança Pública. Eu decidi fazer um trabalho sobre a profissão de polícia, porque foi uma profissão que me chamou a atenção e porque também é a profissão do meu pai. A Polícia de Segurança Pública, designada por PSP, é uma força de segurança uniformizada e armada, a qual tem por missão assegurar a legalidade, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, nos termos da Constituição e da lei portuguesa. Já conseguiram imaginar um país sem regras, com muitos crimes e sem polícia? Tenho a certeza que não conseguem imaginar um país sem regras e sem polícia. Não conseguia assegurar os direitos e as liberdades de cada um de nós. Seria quase o apocalipse. Apesar de ter muitas outras funções, a PSP é sobretudo conhecida por ser a força de segurança responsável pelo policiamento nas grandes áreas urbanas de Portugal. Sabiam? Para ser agente da PSP é necessário ser cidadão português, ter 21 anos de idade, ter pelo menos 1,65 m de altura, completado o 12º ano de escolaridade. Depois é preciso receber uma formação muito específica durante 9 meses na Escola Prática da Polícia, que se situa em Torres Novas. Depois de acabar o curso, existem várias áreas dentro da PSP para as quais podem concorrer. Funções da PSP: patrulhamento de carro ou a pé, equipas de investigação criminal, equipas de apoio à proteção dos idosos, violência doméstica para a proteção das vítimas, programa Escola Segura, equipas de intervenção rápida, segurança a transportes públicos e a aeroportos, segurança em instalações do Estado, equipas de prevenção e reação imediata, fiscalização de trânsito, corpo de intervenção e grupo de operações especiais. Apesar de não ter encontrado alguém reconhecido da PSP, vou falar de um polícia que para mim é o melhor, o meu pai. É agente principal há 19 anos, trabalha no Comando de Lisboa e tem como função chefe de equipa de intervenção rápida. É um trabalho perigoso, porque muitas vezes vai para sítios onde a polícia não é bem vista nem bem recebida. Tem horários rotativos, ou seja, trabalha por turnos, e muitas vezes tem os horários alterados à última da hora, acabando por passar muito tempo fora de casa. Apesar destas dificuldades, adoro o trabalho que tem. O meu nome é Diogo Viegas e hoje vim-te fazer a minha apresentação sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa, advogado, professor universitário e político português. Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa nasceu a 12 de dezembro de 1948 em Lisboa. É professor catedrático da Faculdade de Direito da Capital e autor de diversos livros sobre temas jurídicos. Ao longo dos anos, tornou-se conhecido à opinião pública nacional na dupla qualidade de jornalista e político. No âmbito do jornalismo, foi durante largo tempo comentador da atualidade política, tanto nos jornais como na rádio. Foi também, entre 1980 e 1982, diretor do jornal Expresso, de que, aliás, foi cofundador com Francisco Pinto em 1972. Foi ainda cofundador do Semanário em 1983. Na sua atividade política, identificam-se como marcos principais a participação na fundação do Partido Popular Democrático, hoje Partido Social Democrata, PSD, em 1974, a presença no governo liderado por Pinto Balsemão, em 1982, a candidatura à presidência da esquerda encabeçada por Jorge Sampaio e a eleição para a presidência da Comissão Política Nacional do PSD, em 1996, altura em que sucedeu a Fernando Nogueira na liderança do partido. Manteve-se na liderança até o primeiro semestre de 1999, altura em que foi substituído por José Manuel Durão Barroso. Desde então, Marcelo Rebelo de Sousa dedicou-se à docência
e foi comentador político em vários meios de comunicação social. A 24 de janeiro de 2016, venceu as eleições presidenciais e sucedeu a Aníbal Cavaco Silva na presidência da República de Portugal. Marcelo hoje em dia ainda é presidente de Portugal, pois foi reeleito há pouco tempo, continuando assim a ser o presidente da República, de todos os portugueses, como ele gosta de referir. Como curiosidade, gosta de tirar fotografias com as pessoas e já por diversas vezes demonstrou o seu gosto em nadar. Inclusive, já ajudou dentro d'água uma cidadã que se estava a afogar. O nosso atual presidente distingue-se pelo seu lado humano, demonstrando bastante afeto pelas pessoas, nomeadamente com todas aquelas que se cruzam com ele. Quando eu crescer, gostava de ser realizadora. Sempre gostei de inventar histórias e de ter a minha própria coleção de filmes. Claro que também tenho grandes responsabilidades, como arranjar uma produção, procurar atores, arranjar um estúdio, ter os guiões para os atores. Ainda tenho de ter alguém que queira vender o meu filme e alguém que o queira comprar. Mas ser realizadora não é só um trabalho sério. Também é divertido quando se gosta mesmo daquilo. Estar no estúdio com os atores e explicar as cenas, começamos a gravar, vamos vendo as gravações, falamos com a produção inteira. Para ser realizadora tenho que estudar principalmente comunicação, tirar um curso técnico, fazer roteiros, procurar um produtor e contratar um agente para vender o meu filme. Stan Lee, que infelizmente já morreu, foi um dos grandes realizadores e é muito conhecido. Este trabalho também dá oportunidade a atores, editores, costureiros ou até agentes para fazerem o seu trabalho. Quando eu crescer, gostava de ser realizadora. Banda desenhada. A banda desenhada é uma história narrada em imagens, geralmente em pequenos quadros, acompanhada por textos, legendas e onomatopeias. É considerada a nona arte e tornou-se mais conhecida no século XX. A banda desenhada é conhecida também por histórias aos quadradinhos. Tornou-se popular nos Estados Unidos e é responsável pelas personagens mais famosas, como, por exemplo, Homem-Aranha, Super-Homem, Tintin ou Asterix. Viemos aqui falar um pouco sobre Veneza, uma cidade super bonita e que gostaríamos que vocês visitassem. Tal como nós conseguimos descobrir várias coisas sobre ela, também gostávamos que vocês descobrissem ao longo do nosso trabalho. Por isso, acompanhem-nos para conhecerem Veneza e espero que gostem. Fegato alla veneziana. O prato é realizado com somente 2 ingredientes: fígado, que é geralmente de vitela, e cebolas, que dão um equilíbrio entre doce e salgado. A polenta é um prato muito popular. Antigamente a receita era simples e a receita era farinha, água, sal, leite, manteiga, queijo ou carne. Hoje as variações são muitas: branca, amarela, dura, mole, cozida ou frita. Basílica de São Marcos. A Basílica de São Marcos é a mais famosa das igrejas de Veneza, em Itália, e um dos melhores exemplos na arquitetura bizantina. É localizada na Praça de São Marcos, ao lado do Palácio dos Borges. A Basílica é a sede da Arquidiócese Católica Romana de Veneza, desde 1807. Praça de São Marcos. A Praça de São Marcos é a única praça de Veneza e o seu principal destino turístico, no caso, ela é mais frequentada por fotógrafos, turistas e pombas. Também é um dos únicos grandes espaços urbanos numa cidade europeia, onde as vozes das pessoas se impõem sobre os sons de tráfego motorizado, o qual é restrito aos canais da cidade. Burano. A região do Burano é conhecida pelas suas coloridas casas de pescadores e restaurantes informais que servem peixe e marisco da lagoa. O Carnaval de Veneza é o maior festival de Veneza.
Ao contrário do Carnaval na maioria dos lugares do mundo, em Veneza, o Carnaval começa 2 semanas antes da Quarta-feira de Cinzas e termina na Terça-feira de Carnaval, Terça-feira Gorda ou Martedì Grasso, um dia antes da Quarta-feira de Cinzas. Durante estas 2 semanas, muita coisa acontece na cidade. Carnaval é um festival pré-quaresma que significa adeus à carne e que, apesar de ser comemorado em toda a Itália, em Veneza tem um carisma muito especial. Vamos dar a conhecer um pouco da cidade de Londres! Londres é a capital de Inglaterra e do Reino Unido. Situa-se a 100 km da foz do rio Tamisa, estendendo-se ao longo das suas margens. O idioma é o inglês e a moeda oficial é a libra esterlina. É a maior cidade da Europa, tem muita história e muitos sítios para visitar. Venham daí connosco. O primeiro lugar onde vamos é o Big Ben. É um relógio com 7 metros de diâmetro numa torre com 106 metros de altura. No seu interior encontra-se um enorme sino de 16 toneladas. Museu Madame Tussauds. Desde 1884, expõe as figuras das personagens mais famosas feitas em cera. Tower Bridge, ponte báscula construída sobre o rio Tamisa em 1894, está localizada ao lado da Ponte de Londres e é conhecida como uma das pontes mais famosas do mundo. Palácio de Buckingham, construído em 1703, é a residência oficial da monarquia britânica. London Eye é uma roda gigante de observação com 135 metros de altura. Foi inaugurada na passagem de ano de 99 para 2000. Até 2006 era a maior do mundo. Roadmasters, de 2 andares e cor vermelha. É o autocarro tradicional de Londres. Vai uma voltinha? Agora vamos até a Regata de Oxford, festividade anual que ocorre em abril entre as equipas de 2 universidades de maior prestígio. Uma outra das festividades londrinas é o aniversário oficial da Rainha, no dia 12 de julho. É um dos eventos mais esperados do ano. E agora, vamos comer em Londres! Fish and Chips é um dos principais pratos típicos, muito comum e popular, composto por peixe frito e batatas fritas. Bungler and Mash é um clássico nos pubs, composto por salsicha e puré de batata. Wellington Beef é um filé de bife e cogumelos em uma massa folhada. O nome deste prato vem do primeiro Duque de Wellington. O típico chá inglês é um chá preto com leite. Os scones são biscoitos que podem ser acompanhados por manteiga ou geleia, mas são uma presença obrigatória no famoso chá das 5, um clássico. Espero que tenham gostado de visitar a cidade de Londres. E agora despedimos-nos com uma sugestão para todos os fãs que venham visitar Londres. Conseguem adivinhar o que é? Olá a todos. Cá estamos nós para falar da cidade mais linda do mundo. Sabem qual é? Eu vou te levar pro Rio, Rio. O Rio de Janeiro é uma grande cidade brasileira à beira-mar. Lá pode-se visitar o Cristo Redentor, Praia da Copacabana, Pão de Açúcar, o primeiro teleférico do Brasil, Aquário do Rio de Janeiro, o maior aquário da América do Sul, MAR, Museu de Arte do Rio. Há também datas importantes como 5 de janeiro, dia da criação do bairro de Lins de Vasconcelos, 2 de fevereiro, dia das Baianas, 1 de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, 22 de abril, dia da comunidade luso-brasileira, 28 de maio, dia municipal do combate à morte materna,
24 de junho, dia do cigano. 2 de julho, dia do bombeiro militar. 13 de agosto, dia do bandeirante. 3 de setembro, dia do biólogo. 4 de novembro, dia da favela. E agora a comida típica. A feijoada carioca, feita com feijão preto. Que boa! Filé Osvaldo Aranha nasceu no Rio para agradar o diplomata Osvaldo Aranha. O brigadeiro. As bolinhas de chocolate teriam sido feitas no Rio de Janeiro para ajudar o brigadeiro Eduardo Gomes na corrida à presidência. Trajes típicos. Quem não conhece os brilhos e explosão de cores que fazem parte dos trajes do Carnaval do Rio, só não há lugar para os tons cinzentos, castanhos e preto. As cores vivas e alegres enchem as ruas do Rio num festival de cores. Vamos agora às curiosidades. Chama-se Rio de Janeiro, mas não tem rio. O que tem é uma baía. A estátua do Cristo Redentor está entre as 9 maravilhas do mundo. O Carnaval do Rio é o maior carnaval do mundo. A maioria das escolas de samba situa-se nas favelas. Foi a forma que se encontrou de envolver as crianças das favelas nos encontros culturais e recreativos do Brasil carioca. Esperamos que tenham gostado do nosso passeio pela cidade que tem o céu mais azul do mundo. E por aqui nos despedimos com um gostinho de samba carioca. Até a próxima! De Janeiro. Porque devemos visitar a Madeira. A melhor altura do ano para visitar a Ilha da Madeira é no verão, no final do ano, Carnaval e na Festa da Flor. Na Madeira, a temperatura média é de 25 graus Celsius. A temperatura do mar é entre 20 graus e 22 graus. A Madeira tem vistas lindas, praias, teleféricos, elevadas e muitas outras coisas. No Cabo Girão podemos ver uma paisagem magnífica. Podemos fazer passeios de barco onde podemos ver golfinhos, baleias e lobos marinhos. A ilha oferece belas vistas sobre os nossos mares azuis e cristalinos. As cores, os sons, aromas, é um banquete de sentidos. Temos gelados exóticos e chocolates tropicais coloridos. Algumas comidas típicas da Madeira são bolo de mel, bolo do caco, broas de mel, lapas regadas com sumo de limão, espetada, mousse de maracujá, milho frito, entre outros. Algumas bebidas tradicionais da Madeira são Nikita, poncha e vinho da Madeira. Estas bebidas são para adultos. Com isto tudo, acho que ficamos a conhecer um pouco mais sobre a Madeira. Olá, sou Ana Gil do 6C e vim falar sobre a cidade que eu escolhi. A cidade da Guarda é a mais alta de Portugal, dando que se encontra no extremo nordeste da Serra da Estrela, a 1056 metros de altitude. Também é uma das cidades com melhor qualidade de vida, possui o melhor ar da Europa. É conhecida também pela cidade dos 5 Fs. Fria, tem climas de montanhas nevante cerca de 14 dias por ano, forte, pela sua altitude era conhecida por Escudo da Estrela, farta, a fertilidade do Val do Mondego, fiel, Álvaro Gil Cabral recusou entregar as chaves da cidade ao rei de Castela, Formosa pela sua beleza natural. Por todos os lados podem-se ver serras, pinhais e lindos riachos. Há alguns monumentos antigos, como o Castelo de Florico da Beira e o Castelo de Marialva, o conjunto arqueológico de Vila Nova de Foz, Coa. A gastronomia do distrito da Guarda varia muito conforme as estações, sendo que no outono e no inverno destacam-se algumas das melhores delícias: a sopa de castanhas, o caldo de grão e o ensopado de níscaros. As pessoas da Guarda são muito acolhedoras e assim termina a minha apresentação. Bom dia, chamo Afonso Monteiro, tenho 12 anos e venho do 6º C e venho apresentar Serra da Estrela. Eu escolhi a Serra da Estrela porque eu gostava de ir lá só por causa da neve. A Serra da Estrela tem
50 freguesias e 6 concelhos. 4 rios nascem em Serra da Estrela são Rio Mondego, Rio Zézer, Rio Tejo e o Rio Aveiro. A principal razão que pessoas vão lá é pela neve. Serra da Estrela tem a montanha mais alta de Portugal continental. Tem 1923 metros e para chegar aos 2000 metros construíram uma torre. Existe um cão chamado Serra da Estrela. A cor do pelo pode ser castanho ou cinzento. As comidas típicas de Serra da Estrela é o queijo, o borrego, o cabrito, o pau-centeio e a broa serrana. Os melhores restaurantes da Serra da Estrela são o Porco Restaurante, além do Vilhato, a Varanda da Estrela, o Vicente e a Casa do Clube. Os sítios mais bonitos da Serra da Estrela são o Val do Rossini, Loriga, o Poço do Inferno e Gouveia. E acabei a minha apresentação. Espero que tenham gostado. O aquecimento global do efeito estufa. O efeito estufa e o aquecimento global são dois fenómenos ambientais relacionados. Ambos estão nas pautas de discussões dos acordos climáticos, mas são temas que necessitam de ações de todos os países do mundo, especialmente os mais poluidores. Diferenças entre efeito estufa e aquecimento global. É muito comum a confusão entre os termos efeito estufa e aquecimento global. Eles não são processos iguais, porém estão relacionados. Entenda agora a diferença entre os dois fenómenos. O efeito estufa é um fenómeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Podemos comparar o efeito estufa como um cobertor que envolve a Terra e a mantém em temperatura adequada para a vida. Porém, nas últimas décadas, a emissão de gases poluentes decorrentes das atividades humanas aumentaram a concentração desses gases na atmosfera. Com isso, a camada de gases ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando maior retenção de calor. É justamente essa retenção de calor que provocou o aumento de temperatura na Terra, o chamado aquecimento global. Funcionamento do efeito estufa e aquecimento global. O aquecimento global é um fenómeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Ele é o resultado da intensificação do efeito estufa. Causas: a intensificação do efeito estufa e o surgimento do aquecimento global são causadas pela emissão de um gás chamado de gás do efeito estufa. O principal deles é dióxido de carbono, CO2. As principais atividades que emitem gases de efeito estufa são desmatamento, queimadas, queima de combustíveis fósseis e atividades industriais. Com o objetivo de diminuir a emissão de gases poluentes, em 1997, vários países assinaram o Protocolo de Kyoto. Consequências: os cientistas acreditam que o aumento da temperatura média da Terra resultará em sérias consequências, das quais destacam-se derretimento das calotas polares, maior frequência de desastres naturais como furacões, enchentes e secas, alteração na produção de alimentos, desertificação, inundação de cidades litorâneas e extinção de espécies. 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Luís Vaz de Camões é considerado o maior poeta português. Este poeta foi uma das pessoas que mais elogiou as aventuras heróicas dos nossos antepassados, sendo ele próprio um grande aventureiro. A sua obra mais conhecida foi publicada em 1572, Os Lusíadas. O poema dos Lusíadas é uma epopeia em 10 cantos, baseada na viagem de Vasco da Gama à Índia. Trata-se de uma obra complexa, cuja leitura a elevou à condição de símbolo, sobretudo durante a dependência portuguesa de Espanha entre 1580 e 1640. Nessa época falava-se muito de heroísmo e orgulho na nação, que são elementos importantes para manter uma cultura e um sentimento patriótico. Luís Vaz de Camões é filho de Simão Vaz de Camões e Ana de Sá Macedo, família nobre estabelecida em Portugal na época de D. Fernando. Estudou em Coimbra de 1531 a 1541.
Além de ter sido um grande poeta, foi também um grande patriota e soldado. Mas não é só Luís Vaz de Camões que representa o nosso país. Existem outros símbolos que nos representam e que também têm história. A bandeira nacional, o hino nacional, a moeda nacional até à chegada do euro e a língua portuguesa. Luís de Camões morreu neste dia em 1580 e é a razão deste ser o Dia de Portugal, chamado oficialmente Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Venham a Portugal! Venham a Portugal, porque no nosso país podem encontrar belas praias, lindas paisagens, boa gastronomia, cidades históricas, como por exemplo a cidade de Tomar. Tomar é uma cidade pertencente ao Distrito de Santana, na província de Ribatejo, na região do Centro e sub-região do Médio Tejo. Fundada a cidade a 1 de março de 1160. Em 2018, a cidade contabilizou com cerca de 19.654 habitantes. A cidade de Tomar conta com imensos locais para visitar, como por exemplo o Convento de Cristo, a barragem do Castelo do Bode, o Rio Nabão, a Praia Fluvial do Agual. A cidade também conta com 2 pratos típicos, as fatias de Tomar e os beija-me depressa. A cidade também conta com várias festas nacionais, como por exemplo a Festa dos Tabuleiros. A Festa dos Tabuleiros, também conhecida como a Festa de Espírito Santo, realiza-se de 4 em 4 anos, no início do mês de julho. Esta festa é a celebração mais importante da cidade de Tomar, Portugal, e uma das maiores e mais antigas do país, sendo a festa que atrai mais visitantes em Portugal. Como podem ver, vale a pena visitar o nosso maravilhoso país, e assim termina a minha apresentação. Évora, cidade de família e que visito e vou de férias várias vezes. Cheio de cantos e encantos. Cantos? Cantos, estão a ouvir? Ouçam. Os cantos alentejanos, como a minha avó diz, o canto alentejano. Sabiam que o canto alentejano é património cultural e material da humanidade? E encantos, a boa comida. As famosas migas à alentejana. Têm de provar. É feita à base de pão alentejano e de carne de porco. Aqui também é tradição a matança do porco, mas que nunca quis assistir. E passando à moda e roupa, os belos trajes típicos alentejanos, os das ceifeiras. E para vos incentivar a visitar esta bela cidade, vou falar dos seus famosos monumentos. O Templo de Diana, uma relíquia do nosso país, e a majestosa Sé de Évora. E a minha preferida e também assustadora, a Capela dos Ossos. Só mesmo ver para crer. E de regresso a casa, despeço-me do lindo aqueduto das Águas Livres, também cheio de história. Podem fazer a visita de carro, por exemplo, como eu faço. De Via Longa a Évora são 1h30, pela autoestrada. Claro, não se esqueçam de conhecer a lenda de Geraldo Sem Pavor. O nome da famosa Praça de Évora, umas belas saídas à noite. Boa viagem e divirtam-se! Porto, a cidade que deu o nome a Portugal. Desde muito cedo, cerca de 200 anos antes de Cristo, quando se designava de Porto Scalé, vindo mais tarde a tornar-se a capital do condado portucalense, de onde se formou Portugal. Cidade Património Mundial da Unesco, conhecida mundialmente pela sua arquitetura clássica e moderna, onde encontramos a Ponte Dom Luís I, que une o Porto a Vila Nova de Gaia, a Torre dos Clérigos, a Sé do Porto, o Palácio da Bolsa, o edifício da Câmara Municipal e a Casa da Música. O vinho do Porto, conhecido nacionalmente, é um vinho licoroso, com origem no século XVII, produzido exclusivamente a partir de uvas da região Marcada do Douro, a cerca de 100 km da cidade do Porto. Era na altura transportado em pipas nos barcos rabelos ao longo do Rio Douro, até ser armazenado nas caves.
O Porto é ainda conhecido pela sua gastronomia, onde encontramos as famosas tripas à moda de Porto e as francesinhas. Curiosamente, a cidade do Porto não tinha um doce típico. Então, em 2019, foi realizado um concurso e atualmente o doce típico da cidade é a delícia do Porto. Um doce à base de milho, pão, feijão e trouxas de ovos. De Vila Longa ao Porto são cerca de 2 horas e 40 minutos de viagem de carro pela autoestrada. Mas se quiserem, podem também apreciar a viagem de comboio para poderem conhecer toda esta cultura e tradição. Conhece o Porto? Não. Então vamos ir lá ver o Porto. E vou até ao Porto. Eu vou de autocarro, de comboio, de avião e de carro. Posso andar de barco no Rio Douro. Posso andar de elétrico. Aqui é a sede do Porto. Aqui é a Torre dos Históricos. O Porto tem muitos jardins para passear. Na Casa da Música toquem umas músicas. Aves do vinho do Porto são bonitas. No Porto há praias com água fria. Comemos comida tripas à moda do Porto. Francesinha. Gostaram do Porto? Até tem que ir lá. Curitiba é a capital do estado do Paraná. Ela fica na região sul do Brasil, com 1.950.000 habitantes. Em Curitiba temos muitos lugares bonitos e pontos turísticos. Entre eles temos a Torre Panorâmica, onde tem um observatório em sua parte superior. Destaca-se na silhueta da cidade. Curitiba abriga vários espaços e para apresentações culturais, como a Ópera de Arame e o enorme centro cultural, o Teatro Guaíra. Também temos o Museu Oscar Niemeyer, conhecido como o Museu do Olho. Curitiba é cidade sorriso, cidade modelo, com os seus inúmeros parques e seus cafés. É chamada de a Europa do Brasil. Temos muitas comidas típicas variadas, mas entre elas a famosa feijoada servida sempre aos sábados. É uma cidade linda, eficiente pelo seu transporte público. É uma cidade com destino repleto de facilidades e atrações. Com certeza você será muito bem recebido nessa cidade maravilhosa.